Oi, 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 boa noite para quem for entrando. Vai ser uma noite muito especial, gente. Vamos começar agora a nossa última live, né? Das Estúdio Aflorar, da Weekend do It na estética. Temos hoje uma convidada muito especial, que eu aposto que vocês já estão aí ansiosos esperando. E pessoal, aperte aí no aviãozinho, convide uma amiga, porque a história da Mônica é linda. Deixa eu baixar o som aqui. E o que eu vejo, gente? Que a gente precisa acolher, a gente precisa se unir nesses dias tão difíceis, tão tensos, né? Então, por que não ter uma noite agradável, bater um papo aqui, ter uma história motivadora, tá? Então é isso, gente. Cliquem aí no aviãozinho e convidem uma amiga para hoje nesse bate-papo incrível. Eu tava com saudade já de usar minha faixinha. Que lindo! Consegui! Olha, tava acabando de colocar minha faixinha aqui, minha camiseta. Ai, ficou linda! Vou tirar uma foto. Obrigada, obrigada. Já tô aqui quase rouca. Acabei de sair de uma live. Tô aqui só bebendo água. Pronto! Ai, obrigada. Mônica, que bom ter você aqui. Eu já falei para o pessoal convidar as mulheres da vida delas, as profissionais de estética, porque eu vejo que em tempos tão difíceis, né, a gente precisa estar aqui batendo um papo, que seja uma coisa leve, né, descontraindo. Eu quero que você se apresente para quem não te conhece. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando um pouquinho, né, da minha trajetória com vocês. Queria agradecer o mimo. Amei a faixinha, adorei. Estou vendo aqui algumas pessoas que estavam na live anterior, o pessoal até falando, já se trocou? Já me troquei. Olha só, flash, né? Fui rápida aqui, ó. Fechei a câmera, a camiseta já estava aqui do lado, a faixinha já estava aqui do lado. Só pronta para iniciar. Que bacana, eu não sabia que estava em outra live. Eu estava em outra live. Então, eu queria agradecer o carinho, agradecer todo mundo que está entrando aqui, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Mônica Turque, sou esteticista e cosmetóloga. Atuo aí na área da estética há mais de 10 anos, realizando atendimentos em domicílio. Sim. Menina, eu tô louca para saber de tudo isso. Sabia? Eu, assim, acho que foram pouquíssimas as vezes que eu atendi domicílio. Sério? E eu me perdia toda, né? Com aquele monte de coisa, porque não tinha acho que um jeito, né? Não sei. Sim. Então eu tô assim muito ansiosa para saber um pouquinho da sua história, né? E eu acho que as meninas também estão, gente. Quem está ansiosa aí, né? Quem quer saber, coloca um coração pra gente saber quem está aqui com a gente, se vocês, né, estão querendo saber um pouquinho. Mo, eu quero saber primeiro, né? Conta como iniciou, quando virou a chavezinha nesse mundo aí da estética. Conta um pouquinho pra gente, como que foi o início de tudo? Sim. Bom, um beijo a todo mundo que está entrando, sejam todos bem-vindos. Acabei de ver Nani Mota aqui entrando, que honra, um super beijo, Nani. Sejam todos bem-vindos. Eu fazia faculdade de farmácia, olha só. Eu fazia faculdade de farmácia porque eu queria fazer uma pós em cosmetologia. Eu sempre tive essa vontade, né? Eu queria fazer faculdade de farmácia para fazer uma pós em cosmetologia. E aí eu me recordo que eu comecei a fazer a faculdade, mas não era aquela coisa assim, ai, que delícia, tô amando a faculdade. E nesse meio tempo, né, foram acontecendo muitas coisas. E quando eu estava com 3 anos de faculdade de farmácia, né, 3 anos na faculdade, eu falei, não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero. Eu amo a cosmetologia,
Mas não é isso, eu não quero. Eu vi os meus colegas que estavam fazendo, né, faculdade junto comigo, fazendo estágio em farmácia. E eu falava, não, eu não quero fazer estágio em farmácia, eu quero ir para a indústria farmacêutica, eu quero ir para a indústria do cosmético, né? Era para isso que eu estava lá e eu vi que não estava rolando. Eu falei, não, eu não quero. E aí bateu aquele desespero. Eu falei, meu Deus. Porque aí eu via os meus colegas que tinham feito colégio comigo, se formando. E eu lembro que eu chorava com a minha mãe, a gente tomava café da tarde, e eu chorava com a minha mãe porque eu falava assim, ai mãe, eu tô ficando... Eu cresci, né? Eu tô ficando mais velha, eu cresci e eu não sei o que eu quero ser quando crescer. Ai, que fase difícil. Sério. Eu não sei o que eu quero ser quando crescer e eu não vejo uma luz no fim do túnel. E eu lembro que eu chorava muito, era muito desesperador tudo isso pra mim, né? E aí eu me recordo que em uma das conversas com a minha mãe virou para mim e falou assim: "Ah, filha, porque antes disso, né, antes dessa conversa, ela fazia tratamento estético como esteticista do bairro. E ela sempre chegava toda feliz dos tratamentos, sabe? Ela chegava falando: "Ai, eu perdi tantos centímetros nessa sessão. Ai, olha minha pele como tá, maravilhosa". E sempre chegava contando. E aí, em uma das vezes que eu tava chorando com a minha mãe, desesperada, sem ver a luz no final do túnel, minha mãe virou pra mim e falou: "Filha, por que você não vai fazer estética? Você não vê lá a fulana que me atende? Ela montou uma salinha dentro da casa dela mesmo, né? Ela fez um consultório dentro da casa dela. E ela que faz os horários dela. Ela tem um filho pequeno, né? Ela tem um filho pequeno, então ela consegue também administrar os horários dela para cuidar do filho e tal". E eu falei, nossa, é mesmo. E eu me recordo que eu fui pesquisar na época, não tinha, né? Instagram, Facebook, nada disso. Eu brinco às vezes quando eu tô dando... brinco quando eu tô dando minhas aulas, que eu falo assim, ó, isso aqui era tudo mato, né? Igual os antigos falam, né? Ah, quando eu pensava que era tudo... Então, Instagram não tinha, Facebook não tinha. Isso foi o quê? Há 10 anos, amor? Esse ano vai fazer acho que 13, 14, por aí. E aí eu me recordo que eu falei, não tinha nada. Eu lembro que eu fui, busquei e tal. E eu vi que ia ter um workshop de uma empresa. Mas ele era só para profissionais. E aí eu liguei lá na empresa e falei, eu quero, como faz para participar? Olha, custa tanto, tudo. Eu falei, tá bom. Mas olha, você tem que trazer ou o seu certificado ou um comprovante de que você é estudante. Eu falei, lascou, né? Como que eu vou fazer isso? Aí eu lembro que eu cheguei no dia lá no workshop e falei para profissional, para funcionária da empresa. Eu falei, olha, é o seguinte, eu não sou profissional da área, eu fazia faculdade de farmácia, eu acabei de trancar minha faculdade. Só que eu quero muito participar desse workshop. Eu não preciso comprar produto com desconto. Ele era um workshop que ia ter uma parte prática, né? Eu falei, eu não preciso participar da parte prática. Eu só quero ver como é ser esteticista. Por quê? Uma coisa é você gostar de estética e você gostar de ser cuidada. E você gostar de deitar numa maca e de receber os tratamentos, de receber os atendimentos. Outra coisa é você gostar de cuidar. Porque ser esteticista é você cuidar do outro. E aí, graças a Deus, né, essa funcionária deixou eu participar. Eu realmente não comprei produto com desconto, não fiz a parte prática. E aí, quando eu comecei a observar, né, a professora lá fazendo os movimentos, era um workshop de bambuterapia. E aí, quando eu comecei a observar tudo aquilo, e a modelo estava lá deitada, dando feedback dela, tudo, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Jura? Até me arrepiou aqui. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero trazer esse bem-estar para as pessoas. Eu quero trazer tudo isso, né? E como eu falei no início, a minha mãe, ela chegava sempre tão feliz dessa profissional que ela ia, que eu falava assim, eu quero trazer isso também para as minhas pacientes. Eu quero que as minhas pacientes, ao chegarem em suas casas, compartilhem com seus filhos, com os maridos, enfim, ou com quem quer que seja, o quão bem aquele tratamento está fazendo para ela. E aí eu fui, me matriculei e comecei a estudar. E aí eu me recordo que no primeiro ano, as alunas que comprassem lá o congresso de estética, se eu não me engano, era um congresso na Beauty Fair,
E a Ana Cláudia Petkevícios era a coordenadora desse Ah, congresso. que linda! E ela que apresentava. Eu até vi que teve uma live com ela também. Sim, ela foi a primeira. Ela é uma Você vai musa. encerrar, viu, amor? Eu tô encerrando? Uhum. Olha só que honra! E aí eu falo que ela é uma musa inspiradora, né, para todos os profissionais. E quando eu a vi falando, eu me recordo que da minha turma eu fui a única aluna que foi para o congresso, porque eu escutava as outras alunas falando, imagina, o que a gente vai fazer no congresso? A gente começou a estudar agora, para a gente não vai ter sentido. E eu fiz questão de ir. E então, eu me recordo quando eu a vi falando com tanto amor pela estética, eu falo, se ali naquele momento eu ainda tinha alguma dúvida, as minhas dúvidas acabaram. E eu brinco, ela até sabe disso, porque eu já compartilhei isso com ela, que eu falo, Ana, você foi a luz no final do meu túnel. Porque da mesma forma que eu falava para minha mãe lá no início, eu não vejo uma luz no final do túnel, eu não sei o que eu vou ser, eu não sei o que eu quero ser. E aí, quando eu a vi, né, a Ana Cláudia falando com tanto amor pela estética, os meus olhos brilharam, assim, eu até me arrepio de lembrar. Ai, eu tô emocionada já. Eu lembro da cena de eu entrando no plenário, de eu vendo ela falando, e eu falei, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser uma esteticista. E desde então eu entrei de cabeça, né, na área da estética, que é a minha grande paixão, meu grande amor. E outro amor é atender em domicílio. Então, olha, muito legal. E aí isso do atendimento em domicílio começou também no curso, porque na época não se falava sobre atendimento em domicílio. Não, e assim, o que eu achei genial é que você... Eu falo muito de nicho, né? E você se destacou nesse nicho, que na verdade é o que você falou, não se fala tanto ainda, né? Não sei se eu que tô meio por fora, assim, né? Sim. Mas eu tô super curiosa, porque eu falei, eu não acompanho ninguém. Agora, uma coisa que eu acho que eu fiquei emocionada é que você falou, ai, os meus olhos, né? A luz no fim do túnel. Eu também tenho uma relação de amor, né, com a estética, porque eu morei dentro de uma clínica de estética e a minha mãe é esteticista há 31 ou 32 anos. Então era na época que a estética nem se falava em estética. Uhum. E aí eu falo, gente, eu tenho muita gratidão. Aí quando eu vejo essas histórias, eu fico emocionada, porque foi essa profissão que me sustentou, né? Enfim, que me formou. É muito lindo isso, amor. E como que começou o insight de eu vou atender em domicílio? Como que virou a chavezinha? Então, começou no curso ainda, né? Porque como eu falei, na época não tinha aqui as redes sociais, né? Não tinha o Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada disso. E no curso eu me recordo que as professoras elas sempre perguntavam, né? Ah, quem de vocês quer montar sua clínica? Quem quer atender em uma clínica? Quem quer atender em hotel? Mas nunca se falava assim, ah, quem quer atender em domicílio? Não se falava. E aí as minhas colegas de curso, por isso que eu sempre falo quando eu estou ministrando os meus cursos hoje em dia, eu sempre falo para as minhas alunas, a gente nunca sabe quem é a pessoa que a gente está atendendo. E isso vale para qualquer lugar. Não importa se você está no seu curso, se você ainda é estudante. Não importa se você tem uma clínica e você começa a atender as pessoas. Enfim. As minhas colegas de curso, eu lembro que nas aulas práticas, eu adorava as aulas práticas. E as minhas colegas sempre queriam ser as minhas duplas, porque eu sempre fazia realmente tudo que as professoras passavam, né? Se a professora passava lá, movimento 1 de drenagem, de massagem, eu ficava lá fazendo o movimento 1 várias vezes, porque eu queria que o meu movimento saísse perfeito. E aí, no dia seguinte, as minhas colegas, ah, Mônica, vem ser minha dupla. Não, você já foi dupla de fulana e tudo. E eu falava, ai, meu Deus do céu, né? Era uma briga, porque elas queriam ser minha dupla. E aí, então, uma das minhas colegas chegou para mim e falou, Mônica, quanto que você cobra para você ir na minha casa me atender? Eu tenho a maca em casa, porque eu fazia depilação, enfim. Eu tenho os produtos, você só precisa ir na minha casa.
quanto que você cobra? Eu falei, meu Deus, né? Ainda nem estava pensando em começar a atender. Aí ela falou, porque eu gosto tanto, você faz tão direitinho, as outras meninas fazem lá o movimento e fica esperando a professora passar o próximo. E você faz lá direitinho, você é tão caprichosa, tão atenciosa, tudo, né? Isso você estava no primeiro ano? No primeiro ano, tinha acabado de começar o curso, eram por módulos, né? E a gente estava terminando o módulo de drenagem. E eu falei, tá bom, vou te atender sim, olha, eu me recordo que na época ela falou assim, o que você acha pra você? Tipo, 20, 30 reais tá bom? Eu falei, tá ótimo, né? Eu falei, não vou precisar levar produto, não vou precisar levar maca, nada, ela tem tudo na casa dela, vai ser só o meu deslocamento. E ela morava perto, assim? Era perto. Então ótimo. Eu lembro que eu pegava uma lotação pra ir, então era tranquilo. E aí eu falei, tá ótimo, 20 reais, 30 reais, tá ótimo, né? Tipo, eu não vou ter gasto, assim, com produto, né? Pra mim tava começando, que nem pensava ainda em atender e que só ia ter o meu custo mesmo com o transporte, que na época era mais barato do que é hoje em dia. Enfim, aí eu comecei a atender essa minha colega, ela foi minha primeira cliente. Por incrível que pareça, logo ela desistiu do curso, porque ela não se identificou, e ela continua sendo minha cliente até hoje. Gente, jura? Juro. Isso há 10 anos, 11, né? 12, 13 anos por aí. Olha. E ela continua sendo minha paciente até hoje. E aí, desde então, eu comecei a gostar disso, de sair da minha casa, de ir até a casa de outra pessoa. E o feedback dela sempre era muito positivo. Ela sempre falava, nossa, Mônica, foi ótimo. Eu até fazia drenagem na esquina da minha casa, só de ter que sair, de ter que me arrumar para ir para o local. E aí depois eu saía do local e voltava para minha casa, meio que já perdia um pouco desse relaxamento. E quando você vai embora, nossa, eu durmo super bem, eu me sinto mais relaxada. E esse feedback dela... Oi? Tá me dando até vontade aqui. Olha, receber um atendimento em domicílio é realmente uma delícia. Pena que a gente mora longe. É uma pena, senão com certeza eu iria te atender. Mas é uma delícia. E eu falo porque eu gosto, às vezes, de receber, né, profissionais na minha casa, receber o procedimento em casa. E realmente é completamente diferente, porque você continua ainda relaxando. Se você pode, lógico, né? Deitar no sofá ou deitar na sua cama, você ainda fica com esse relaxamento. Diferente de quando você vai em uma clínica, que você sai da clínica, você pega o carro, aí você pega trânsito, aí você volta para casa. Meio que esse relaxamento ele vai se perdendo. Óbvio que vão existir públicos que gostam de ir até um local, que gostam de frequentar uma clínica. E vai ter o público que gosta de ser atendido em casa, isso é fato. Não existe... Não é porque eu estou aqui falando bem do atendimento em domicílio, porque eu gosto de atender em domicílio, que, então, os pacientes eles só querem ser atendidos em domicílio. Não, tem aquele paciente que gosta de sair da sua casa, de ir até uma clínica, que gosta de tratamentos mais modernos, de equipamentos, né, mais modernos, então que ele prefere frequentar uma clínica. Mas existe aquele paciente que também gosta de ser atendido em casa. E eu me recordo que esse feedback dessa minha colega de curso foi tão importante para mim que eu comecei a pensar nisso. Eu falei, é isso que eu quero para mim, eu quero fazer atendimentos em domicílio, eu quero ir até a casa das pessoas e levar esse conforto, esse bem-estar, tudo isso, né? Toda essa qualidade de vida até a casa do paciente. Só que tinha um porém. Eu tenho medo de dirigir, eu não tenho carro. E quando eu cheguei falando isso em casa para as minhas colegas, enfim, olha, eu quero fazer atendimento em domicílio. Todo mundo me achou uma maluca, né? Porque como assim? Você vai fazer atendimento em domicílio se você não dirige, se você não tem carro, se você tem medo de dirigir, você vai ter que ir de metrô, você vai ter que ir de lotação, você vai ter que ir de ônibus. Na época não tinham os aplicativos, né? Uber, 99, nada disso. Era táxi, lotação, ônibus, metrô, trem. E era dessa forma que eu fazia os meus atendimentos. Eu pegava a minha maca com rodinhas, a minha mala de mão ou minha mochila, porque cada hora eu fui de forma, né? Tá? E ia fazer os meus atendimentos. Todo mundo me achava uma maluca, né? Que
muitas pessoas me olhavam, né, no trem, no metrô, o que que é isso, né? Tipo, uma maca branca, aquelas portáteis, enfim. E eu saía do extremo, eu sou de São Paulo, né? Acredito que tem pessoas aqui de vários lugares. Sim. E eu morava na época, eu morava no extremo da Zona Leste. Eu morava num bairro que chama Itaim Paulista. Ele era o extremo da Zona Leste. E eu pegava trem, depois eu pegava metrô, e depois eu pegava lotação para Gente, é chegar. muito amor. E A depois eu profissão. pegava, às vezes, uma lotação, ou às vezes um táxi para chegar até a casa da minha paciente. Porque eu comecei atendendo essa minha colega, depois eu fui divulgando o meu trabalho, fui conhecendo outras pessoas, essa minha colega foi me indicando outras pessoas, eu comecei a atender uma tia num prédio, e aí nesse prédio às vezes eu estava no elevador com a maca, e entrava alguém no elevador e perguntava o que eu fazia e pedia o meu contato. Na época eu ainda nem tinha cartão de visita, e às vezes as pessoas quando me perguntavam, né, você tem seu cartão? Eu falava, eu tenho, mas tá aqui na mala, tá um pouco difícil. Eu não falava para as pessoas que eu não tinha cartão, senão eu ia parecer uma trabalhadora, né? Tá dando agora pra pegar? Eu falava assim, que tá um pouco difícil de eu pegar, posso anotar seu telefone? E aí eu pegava o telefone da pessoa e depois eu passava as informações, enfim. Mas eu saía, né, como eu falei, do Itaim Paulista e eu ia até o bairro de Perdizes. Então eu pegava um trem, um metrô e depois pegava uma lotação. Ou então eu pegava, às vezes, um táxi que dava tipo R$ 10, porque era próximo a estação de metrô até a casa dessa paciente. E tudo isso com mala e maca. Então, quando às vezes hoje alguém vem me perguntar, como que eu faço para fazer atendimento em domicílio? Eu não tenho carro. Eu falo, eu também não. Eu não dirijo e eu faço. Gente, que Hoje ficou lindo muito mais isso. fácil, porque tem os aplicativos, né? Tem Com o Uber, tem o certeza. 99. Ficou um pouco mais fácil. E às vezes eu também recebo de profissionais, né, mensagens falando: para você é fácil porque você vai de Uber. Só que hoje eu vou de Uber, mas quando eu comecei, eu ia de metrô, eu ia de ônibus, porque a gente nunca começa. Eu acho que é muito raro quem já começa com tudo do jeito que quer, com o equipamento que quer, com o produto que quer. Eu, no meu caso do atendimento em domicílio, né? Quando eu comecei, eu não tinha a mala que eu queria, eu não tinha a maca que eu queria, eu tinha o que dava para comprar. Eu tinha, né, os produtos, o que dava para se comprar. E aí, aos poucos, eu fui investindo, eu fui aumentando isso. Então, eu me recordo a primeira vez que eu comprei a mala, que era a mala dos meus sonhos, que era a mala que eu queria ter para fazer o atendimento em domicílio. Foi um sentimento, assim, tão gratificante, sabe? Então, muitas das vezes eu vejo as pessoas começando e já querendo começar as mil maravilhas. Acredito que por conta das redes sociais acabam atrapalhando, porque às vezes a pessoa ela acaba se comparando. Ela vê uma profissional que já está lá com a mala bonita, que já está lá usando a roupinha bonita para ir atender, mas muitas das vezes ela não sabe como que essa profissional começou, ela não sabe como que foi lá atrás. E lá atrás foi difícil para mim também. Lá atrás eu não tinha a mala que eu queria, lá atrás eu não usava as roupas que eu queria. Eu tinha o que dava, o jaleco que dava para comprar, enfim, assim por diante. Então, as coisas elas vão acontecendo naturalmente, é sempre degrau por degrau. Até quando a gente vai subir uma escada, por exemplo, a gente não consegue subir vários degraus de uma vez só. A gente vai subindo ali um degrau de cada vez. E na vida profissional é exatamente assim. As coisas têm que ir degrau por degrau, porque senão não vai É para a ser gente ir gratificante. aprendendo, né? E as pessoas têm que entender isso, que é um processo, né, amor? A gente não consegue. Eu lido Sim, muito com, bom, né? Eu lido com vários profissionais também de estética e elas desistem no primeiro empecilho. Isso não é para mim, não, isso não. E aí eu falo, gente, mas o que vocês fazem de sucesso se você não teve esse esforço, essa dedicação? E saber que é com o tempo que a gente vai melhorando, né? E é isso que você falou.
as pessoas olham hoje para você, mas não veem tudo que você já passou para estar aí, né? Sim. Isso é importante. E eu acho que a gente precisa ouvir isso agora, porque tem muita gente pensando em desistir, muita gente que está desanimada, mas, gente, agora é a hora da gente se fortalecer. Agora é a hora de fazer o que vocês estão fazendo mesmo. Tá aqui, estão absorvendo conteúdo, estão vendo histórias de, né, inspiradoras igual a da Mônica. Não é hora de desistir, não é? Eu vejo muito isso. Sabe que eu recebia muitas mensagens assim perguntando: Mo, você já pensou em desistir em algum momento? E que eu me lembre, assim, sinceramente, não. Nem nos momentos de maior dificuldade. Eu me recordo que teve um episódio que eu já contei várias vezes em lives, conto às vezes nos meus cursos também. E já aconteceram várias vezes, não é que foi uma vez só específico, né? Já tiveram várias situações de eu estar no metrô, por exemplo, e chegar na estação e a escada rolante está quebrada e eu ter que subir as escadas do metrô com a maca e com a mala. Então já tiveram várias situações dessas. Já tiveram situações assim, de eu entrar no transporte ou de eu entrar num Uber e eu desabar de tanto chorar, de tão cansada que eu estava. Ou de eu não ter mais forças para subir aquela escada com a mala e com a maca. E eu parar, respirar, ficar um tempo ali, às vezes sentar no degrau, descansar um pouco, recuperar as forças e depois continuar subindo. Mas você sabe que nem nesses momentos eu pensava em desistir. E às vezes quando eu chegava em casa, eu contava para o meu marido: ai, tô tão cansada, nossa, tô esgotada. Meu marido falava assim: ah, vamos montar uma sala para você então. Eu falava: eu não quero, eu gosto de atender em domicílio, é isso que eu tô cansada, mas eu tô feliz. Sabe? Eu tava cansada, mas eu tava feliz com o que eu tava fazendo. E foi difícil de colocar na cabeça das pessoas, não só da minha família ou das pessoas que me rodeiam, até mesmo de profissionais. Às vezes eu frequentava congressos, eventos de estética, e as pessoas falavam assim: ah, mas você faz atendimento em domicílio, mas você se formou agora? Ah, mas você faz atendimento em domicílio porque você não tem dinheiro para montar a sua clínica? Porque as pessoas enxergavam o atendimento em domicílio como algo inferior. Então, assim, atende em domicílio, porque está começando, porque está estudando, porque não tem dinheiro para montar uma clínica. E não é, eu falo que eu vim para levantar realmente essa bandeira do atendimento em domicílio, que dá para você construir uma carreira e que dá para você ter sucesso atendendo em domicílio, que dá para você ser uma profissional referência do atendimento em domicílio. E eu sou a prova viva disso, eu sou o exemplo disso. Porque no Estética Business Award de 2019, eu fui a vencedora do prêmio de esteticista revelação. Então, quem que poderia imaginar... Eu super estava lá, eu lembro de você. Quem poderia imaginar que uma esteticista que não tem a sua clínica linda, maravilhosa, que não tem os equipamentos melhores, né, os lançamentos do mercado, quem que poderia imaginar que uma esteticista que pega a sua mala e que vai de metrô atender os pacientes, que eu compartilhava muito isso do meu dia a dia, quando eu estava, né, fazendo os atendimentos, quem que poderia imaginar que uma esteticista que pega a sua mala, que pega a sua maca, que pega o transporte público, poderia chegar onde eu cheguei, né? De subir lá no palco e de ganhar em primeiro lugar como esteticista revelação, de sair na capa da revista, né? De uma das revistas, né, principais aí da estética, de sair na capa da revista, de conceder matérias sobre atendimento em domicílio para revistas. Então, quem que poderia imaginar? Só que eu sempre me valorizei. Eu sempre me enxerguei como uma empreendedora. Eu nunca me senti diminuída. Eu me recordo que quando às vezes eu estava nos eventos e as pessoas vinham me perguntar: mas quando que você vai montar a sua clínica? Mas você já está tanto tempo na área. Eu falava: eu não vou montar a clínica. Eu sou a Mônica Turk do atendimento em domicílio. E foi uma construção tudo isso. Foi uma construção. Não começou, eu não comecei na estética ontem. Eu não comecei na estética há 1, há 2, há 5 anos atrás.
né? Então, assim, foi uma construção. E graças a Deus, eu posso estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência com outras profissionais para motivar, às vezes, aquela profissional que começou agora ou que pensa em começar e que está, às vezes, se desmerecendo ou se sentindo inferior porque não tem a sua clínica. E não se sintam assim. Não se sintam. A gente tem que... eu falo que a valorização, ela começa em nós mesmas. Se eu não me valorizasse, se eu não mostrasse que o atendimento em domicílio, ele não é só para quem está começando, e não é só para quem não tem dinheiro para montar a sua clínica, que o atendimento em domicílio, ele realmente é para quem quer, é para quem quer construir uma carreira. Então, eu fico muito feliz de ter esse privilégio de poder levantar essa bandeira do atendimento em domicílio e de poder, às vezes, inspirar outros profissionais que têm essa vontade, mas que se sentem inferior. Então, a gente não pode se sentir inferior. A valorização, começa em nós. Se eu não me valorizar, quem que vai me valorizar? Não é mesmo? Então, a gente precisa realmente, né, mostrar que a gente tem valor fazendo atendimentos em domicílio. E agora casou muito bem, né, com essa pandemia que a gente está vivendo. As pessoas têm medo de sair. Eu só fico pensando assim, em algum momento você teve medo de entrar na casa de alguém ou teve alguma situação desconfortável ou não? Mas você fala isso agora na pandemia? Não. Por conta da... antes. Nessa jornada sua. Sim. Então, primeiro, eu queria só dar uma pausa aqui para mandar um beijo para todo mundo que está aqui. Eu estou vendo um monte de mensagens de carinho, corações. Um beijo para todo mundo que está aqui. Estou muito feliz de ter todos vocês aqui com a gente. Agradeço imensamente o carinho de vocês. Sabe que é uma pergunta também que eu recebo com frequência, né? Se eu não tinha medo, como que eu fazia? Quando eu comecei, e até hoje, uma das melhores formas de eu conseguir atrair novos pacientes é através das indicações. É o famoso marketing boca a boca. Então, as indicações é a melhor coisa para quem quer fazer atendimento em domicílio. Mas, Mônica, eu tô começando agora, eu divulgo meu trabalho aqui pelas redes sociais, eu tenho medo de ir até a casa do paciente. Uma dica que eu compartilho nos meus cursos é faça uma pré-avaliação desse paciente. Faz uma videochamada com ele. Olha só, se na minha época, se quando eu comecei, tivessem aqui esses recursos, tudo seria muito mais fácil. Com certeza. Então, hoje, a gente consegue fazer uma videochamada com o paciente antes mesmo de ir à casa desse paciente. Para nossa própria segurança e para a segurança do paciente. Porque muitas das vezes o paciente ele também se sente inseguro de colocar uma pessoa dentro da casa dele, uma pessoa que ele não conhece. Então, é uma segurança não só para nós profissionais, como para o paciente também. Fazer uma videochamada com esse paciente. Tentar, você não vai falar para o paciente, óbvio, que você está querendo fazer a videochamada com ele porque você está desconfiada. Ai, será que você... Pelo amor, hein, gente? Você entra aí para eu ver, né? Deixa eu ver se é mulher mesmo. Vai que é um Instagram fake, é um homem. Não, pelo amor de Deus, você fala que você quer fazer uma videochamada com esse paciente, porque você precisa fazer uma pré-avaliação, você precisa saber quais produtos você vai levar na sua mala para o atendimento, você precisa entender um pouco mais a necessidade desse paciente. E essa pré-avaliação não vai durar mais do que 10, 15 minutos. Realmente é para você tentar entender um pouco da necessidade do paciente, mas também para você ver quem é esse paciente. Então, assim, medo eu particularmente nunca tive, porque eu sabia quem eram as pessoas que eu estava indo atender, porque eram sempre indicações. Então, eu não tinha medo. Mas até hoje, me dá um friozinho na barriga quando eu vou atender a pessoa pela primeira vez. Mesmo que seja uma pessoa que foi uma indicação e que eu já conheço, ou uma pessoa que alguém me indicou,
ou que realmente eu fiz, veio por uma indicação, às vezes de alguém que eu atendi, ou então veio pelo Instagram e eu acabo fazendo realmente essa pré-avaliação, essa videochamada com essa pessoa, então eu me sinto segura porque eu sei quem eu estou indo atender. Eu fiz ali a minha videochamada, eu sei quem é a pessoa que eu estou indo atender. Então eu não tenho medo nesse sentido. Nesse sentido. Mas eu tenho aquele friozinho na barriga, porque você vai estar indo conhecer a pessoa, você ainda não sabe, né? Você dá aquela, ai, será que a pessoa vai gostar? Será que eu vou surpreender esse paciente? Então, sim, eu tenho esse friozinho na barriga, mas graças a Deus, eu nunca passei por nenhuma situação assim desagradável. Porque eu sempre tive muito cuidado, eu sempre me preocupei muito com a minha segurança. Então, por mais que naquela época não tinham esses recursos, mas eu fazia uma ligação, né? Eu me preocupava se realmente era aquela pessoa que eu estava indo atender. Então, eu sei que quando às vezes a gente está iniciando, a gente tem ali aquele desespero e aquela sede de atender todo mundo que aparece. Não importa se a pessoa mora perto, se a pessoa mora longe, se foi uma indicação, se não foi. Então eu me recordo que às vezes eu ia atender em locais que eu levava 3 horas para ir atender, para chegar na casa da pessoa. Você não conseguia fazer muitos atendimentos, então? Não. O máximo de atendimento que eu consegui fazer em um dia foram 10 atendimentos. Mas foi um dia, assim, bem exaustivo. Foi um dia bem exaustivo. Mas hoje eu não faço mais do que... Quando eu tenho que me deslocar muito, eu não faço mais do que 3, 4 atendimentos em um dia. Mas até porque hoje eu tenho todo um planejamento, né? Eu aprendi muito, tanto com a minha rotina, como também em cursos de empreendedorismo, que é até algo que eu passo para as alunas dos meus cursos, né? Como planejar o seu dia para não ficar rodando igual uma barata tonta, chegar no final do dia, você está cansada, porque você foi atender um paciente na Zona Sul, um paciente na Zona Norte, um paciente na Zona Leste, e aí o dia acaba não rendendo. Mas quando às vezes eu atendo dentro de condomínios, eu consigo otimizar melhor, né? Meu tempo. É ótimo. Aí não tem aquela coisa assim, não, vem aqui tomar um cafezinho. Eu fiz pra você. Como que você sai dessa... Olha, sabe que assim, a grande maioria das minhas pacientes são mulheres. Eu atendo homens quando são indicações ou quando são maridos, filhos de pacientes, né? Então, a maioria das minhas pacientes são mulheres. E as minhas pacientes, principalmente, eu tenho muitas pacientes, assim, muito queridas, que sempre me recebem muito bem. Eu não tenho o que falar, graças a Deus, assim, eu sou muito privilegiada. Que eu tenho pacientes, assim, incríveis. E as minhas... Também, né? Quem gosta de você? Fala sério. Obrigada. Obrigada. Mas é engraçado, as minhas pacientes mineiras, assim, elas são maravilhosas. Agora, por conta da pandemia, não tanto, né? Mas assim, eu lembro que antes elas viajavam, né? Às vezes iam para casa de algum parente. E quando voltava, trazia aquele pão de queijo, aquele doce de leite, aquele doce disso, doce daquilo, aquelas... Ai, como fala que vem nas latas, assim, tipo, doces, né? E aí tinha que sentar para tomar um café da tarde. Então eu já sabia que eu ia ter que deixar um tempo a mais para tomar um café da tarde com essa pessoa. Às vezes pessoas de mais idade ou pessoas que moram sozinhas, que são mais carentes, que querem conversar. Então eu sempre gosto de deixar um tempo maior. Eu tenho até uma colega aqui, compotas, né? Os doces, né? Então, isso, compotas, é verdade. Né? Então, os doces. Então, às vezes a gente sabe que a pessoa ela quer conversar, que ela quer um momento ali para desabafar com você, para bater um papo. Então, eu sempre deixava ali um tempinho a mais para tomar um café, mas desde que isso não virasse ali uma rotina. Porque senão acabava atrapalhando, às vezes, os meus próximos atendimentos. Mas tem pacientes que até hoje, que eu sei que eu tenho que deixar separado um tempo para o atendimento e um tempo para tomar um café. Porque se eu não tomar ali uma água de coco, café não, porque eu não tomo café, é muito raro eu tomar café. Café é modo de dizer, né? Mas um café da tarde, ali, uma água de coco, alguma coisa. A pessoa se sente, às vezes, ofendida se você
não come algo, né? Então, assim, mas eu sempre falo, olha, que eu tenho um próximo atendimento, mas eu tenho 10 minutinhos para a gente conversar um pouquinho. Então, deixo ali um tempinho para bater um papo com a paciente. E o que mudou agora, amor, nessa fase que a gente está vivendo de pandemia? Então, assim, eu percebo que as pessoas, elas estão com maior receio, porque você está entrando na casa da pessoa. Porém, algo que eu sempre me preocupei, e foi algo que a gente ouviu falar muito, né, no ano passado, quando começou a pandemia, que era a tal biossegurança, que já tinha que fazer parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, porque quando a gente estuda, a gente aprende, né? Então, eu me recordo que algumas pacientes falavam para mim assim, Mônica, pode vir me atender, porque você já faz tudo isso, você já calça o seu próprio, você já higieniza sua mão, você já coloca o jaleco, a touca, você já higieniza, a sua mala é totalmente organizada, você higieniza a mala antes de entrar na minha casa. Então, elas se sentiam seguras, porque elas já sabiam que eu já fazia tudo isso mesmo antes dessa pandemia, né, acontecer essa pandemia. Você já usava até o propé? Já usava. Que linda, gente. Já usava. Eu sempre compartilhava com as minhas alunas dos cursos. Eu sempre achei muito importante isso, frisar muito da biossegurança no atendimento em domicílio. Porque o atendimento em domicílio, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é simplesmente pegar uma mala, colocar produto, colocar descartável e sair para atender. Não é bem por aí. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com as normas de biossegurança, e não é agora, não. Porque quem foi aluna minha antes de pandemia, via a minha organização de mala e tudo, e sabia de tudo isso já. Eu já falava tudo isso muito antes de pandemia, de organização de mala, de biossegurança, de se preocupar com tudo isso. Então, assim, é muito importante, porque você fazendo tudo isso, o seu paciente ele não vai ter medo de te receber em casa. Porque ele sabe que você já se preocupa com tudo, que você já respeita as normas de biossegurança, que você higieniza tudo, que a sua mala é super organizada, super organizada, super higienizada, que você tem todo um cuidado com tudo isso. Então, o paciente ele se sente mais seguro. Agora, se você era aquela profissional que chegava com a mala toda desorganizada, toda suja por fora, porque o paciente, ele observa. Ele observa tudo. Observa tudo. Tem uma paciente minha que ela já falou para mim, ela já compartilhou comigo feedbacks de pessoas que iam atender ela antes de mim, e ela falava, Mônica, às vezes a pessoa chegava aqui com uma bolsa suja para fazer o atendimento em domicílio. Ela falava, eu olhava, falava, e ela já chegava colocando a bolsa em cima da minha cama. Eu morria de nojo. Quando ela ia embora, eu tinha que trocar o lençol da minha cama, porque aquela bolsa toda suja. Então, o paciente, ele observa tudo. A bolsa, como que ela tá? Não importa se você tem uma mala de rodinhas, se a sua mala é branca, se a sua mala é dourada, se a sua mala é rosa, azul. Não importa isso, mas a higiene ela tem que estar presente com certeza. Em tudo, a organização, né? É o mínimo, né? É o mínimo. A organização ela tem que estar presente com certeza. Como que é a sua apresentação quando você abre a sua mala? Tá lá tudo misturado, produto facial com produto corporal, com descartável, com a toalha, com o seu jaleco, e aí tá produto de ponta cabeça, a embalagem do produto suja por fora. Então, e aí você dá todas essas dicas. Nos meus cursos, sim. Que legal! E aí, é óbvio que o paciente, se ele vê esse atendimento, ele não vai se sentir seguro em convidar a pessoa para entrar em sua casa e receber o atendimento nesse momento. Óbvio que agora aqui em São Paulo, a gente está em lockdown, eu não estou fazendo atendimentos, estou né, realmente em casa, não estou fazendo atendimentos. Mas quando tudo liberar, né, quando for liberando aos poucos, os meus pacientes, eles têm essa segurança, porque eles sabem a importância hoje em dia. Então, tem aquele paciente que, às vezes, quando você chega na casa dele, ele quer que você tire o sapato, não é nem só calçar o próprio. E aí, do lado de dentro da casa dele, ele tem aquele chinelo, que é para você, né, um chinelo descartável, ou um sapatinho, né, uma sapatilhazinha, alguma coisa. E aí, ok, não tem problema. A gente sempre tem que respeitar
as normas, né, da casa do paciente, as regras. Porque a gente está entrando na casa do paciente, mas a gente não vai invadir a privacidade dele. São duas coisas completamente diferentes. Eu entro na casa do paciente, mas eu jamais vou invadir a privacidade dele. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ô, Mo, e você faz qual tipo de tratamento? Eu faço muito drenagem linfática. Então, drenagem gestante, drenagem pós-operatório, a drenagem para aquela paciente que se queixa, né, da retenção de líquidos, enfim. Então, trabalho muito com drenagem, trabalho muito com massagem relaxante, que eu brinco que eu falo que o meu sonho é encontrar alguém que faça uma massagem relaxante igual a minha. Ai, que delícia! Porque eu capricho demais, assim. Eu sempre faço aquela massagem como eu gostaria que alguém estivesse fazendo em mim. Eu acho que esse é um dos segredos. É você atender o paciente de uma forma como que você gostaria de estar recebendo aquele tratamento. E você leva alguma pedras, alguma coisa assim? Ou é só Nossa, eu levo tudo. Eu levo tudo. Eu levo aromaterapia, eu levo cromoterapia, eu levo, às vezes, aquele lençolzinho térmico para na hora que o paciente deita na maca, a maca tá aqui. Não nos dias de hoje, que tá um calor aqui em São Paulo, que inclusive eu tô aqui, ó, com calor. Eu também. Mas assim, naqueles dias mais friozinho, né? Aquele dia aqui em São Paulo, que às vezes de manhã tá calor, à noite tá frio. Então eu levo aquele lençol térmico, preparo todo o ambiente, né? Para um atendimento de excelência. Eu falo que não é uma única coisa. Eu não posso chegar aqui e falar assim, olha, para você fazer um atendimento de excelência, você tem que ter uma mala dourada. Olha, para você fazer um atendimento de excelência, você tem que usar a marca X. Não é. Para você oferecer um atendimento de excelência para o seu paciente, são muitos detalhes envolvidos. É a forma com que você se porta, é a forma com que você prepara o ambiente de atendimento, é a forma com que a sua mala está organizada, é a forma com que você se apresenta. É desde o primeiro contato com o paciente. Não importa se foi aqui uma indicação e o paciente entrou em contato comigo pelo WhatsApp, se foi aqui pelo Instagram e o paciente me enviou uma mensagem no direct. É desde o primeiro contato que eu tive com esse paciente até o resto da vida, porque os meus pacientes, eles estão sempre comigo. Não é porque agora eu não estou atendendo eles que eu perdi contato. Eu estou aqui, paciente que era toda semana, que eu atendia toda semana eu estou mandando mensagem. Paciente que eu atendia uma vez por mês, eu estou lá sempre mandando mensagem, para não perder esse contato com o paciente. Porque o meu paciente, ele não é um número na minha agenda, ele é um ser humano. E eu trato ele como eu gostaria de ser tratada. Então, isso é muito importante. Quando você começa a realmente virar essa chave, né? Enxergar o paciente como se realmente um ser humano e não como um número na sua agenda, é muito importante. Sabe que uma vez eu estava concedendo uma entrevista para uma revista de estética e eu falei para a jornalista assim, eu não quero ter minha agenda cheia. E ela até se assustou. Como assim não quer ter sua agenda cheia? Todo mundo quer ter a agenda cheia. O que acontece se não quer ter sua agenda cheia? Eu falei, eu não quero ter minha agenda cheia. Eu quero ter pacientes que valorizem o meu trabalho. Só que para eles valorizarem o meu trabalho, eu preciso mostrar que o meu trabalho tem valor e não tem preço. Nossa, gente, vários insights aí já, ó, nem precisa mais dar dica. Já falou de experiência ao cliente, de relacionamento, de nicho, de posicionamento, né? Você se posicionou aí de uma certa forma. E sim, eu espero que as pessoas comecem a quebrar alguns mitos, né? Mas o que eu vejo, assim, esse posicionamento, eu vou fazer isso, eu tô muito segura e o foco, né? Você não ficou, ai, meu, agora eu vou pra cá, eu vou pra lá, né? Enfim, isso também é muito importante, tá? Facial você nem chega a fazer? Faço facial.
Faço desde drenagem. Eu quero ver essa mala aí depois. Eu vou entrar no seu... Olha, sabe que a minha mala, eu brinco que é um segredo de estado, né? É um segredo só para as alunas do meu curso. Minha mala eu não mostro. Ah, é? Não mostro, porque tem vários segredos, assim. São vários segredos. Então, só quem é minha cliente que vê a minha mala, ou então quem é minha aluna que realmente vê ali todo o cuidado, todo o capricho, zelo, né? Não só biossegurança, mas também organização, fazem parte da minha rotina dia a dia no atendimento em domicílio. E realmente, assim, isso que você falou, eu sempre, quando eu faço as lives, assim, eu acho que elas nunca são iguais, né? Por mais que a gente fala quase algumas coisas parecidas, mas sempre vai passando um filme na minha cabeça. Sempre vai passando um filme na minha cabeça. Ver essa evolução. De momentos tão difíceis que eu passei, de momentos assim que às vezes eu estava morrendo de fome, mas que eu não tinha nada para comer e não dava para comprar, sabe? Assim, eu estava indo fazer os atendimentos ainda, torcendo para que às vezes quando chegasse na casa da próxima paciente ela me oferecesse um café, alguma coisa. Às vezes era coisa que eu nem gostava de comer, mas eu falava, não, vou comer sim, porque eu não sei quando que eu vou conseguir comer de novo, sabe? Então, às vezes as pessoas veem hoje em dia... Ai, um beijo, Andréia, um beijo a todo mundo que tá aqui, gente, obrigada pelo carinho. Obrigada. Às vezes eu vejo, né, as pessoas começando e já achando tudo tão difícil, e por conta das redes sociais, as pessoas veem, né, o lugar que você chegou, às vezes admira tudo, mas não quer passar pelos perrengues. Nossa, são muitos, né? São muitos. Até hoje a gente passa. Até hoje, com certeza. Sabe que eu falo que é uma pena que quando eu comecei, não tinha isso aqui para eu compartilhar os meus momentos de dificuldade. Que até hoje tem, sim, talvez hoje menos. Ou talvez porque eu já aprendi a lidar com as dificuldades que eu tinha antigamente, hoje eu já aprendi a lidar. Então, hoje eu tenho outras dificuldades, né? Mas eu falo, é sempre uma construção. É sempre uma construção. E é ter fé, é ter calma, é ter paciência. E subir um degrau de cada vez, né? Agora que eu vi que é a Andréia. Andréia, que saudade, eu não super séria. Agora que eu vi. Sumida. Bom, nosso tempo tá quase acabando, né? Ai, passa tão rápido. Muito rápido. Passa. Eu olhei o horário agora e fiquei chocada. Eu falo demais, né? Meu Deus do céu, eu falo muito. Imagina, mas nossa, você vai encantando. A gente fica... Ai, eu obrigada. acho que o pessoal também deve estar adorando, hein? Mas para a gente colocar aí no e-book, para fechar essa jornada aí de lives, eu quero que você deixe aí 3 dicas, né? O que a Mônica de hoje, né, falaria para a Mônica de 12 anos atrás? Mais ou menos isso, sabe? Para quem está aí acompanhando a gente. Não desista, porque vai valer a pena, né? Então, às vezes aqueles momentos assim que eu tava lá na dificuldade, chorando para subir uma escada com a minha maca e com a minha mala, então não desistir. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, assim, a gente ter sempre fé, ter foco. Às vezes é um pouco clichê, né? Tenha fé, tenha foco, seja grata, mas é exatamente isso. E principalmente agora, né, amor? Principalmente agora. Sim, tenha fé, tenha foco, seja grata, né? Só da gente estar aqui, olha, só de você ter aí um celular e ter o privilégio de estar podendo assistir uma live, tantos profissionais compartilhando, né? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória, mas a gente vê aí tantos profissionais disponibilizando conteúdos de forma gratuita. Eu estou tentando sempre compartilhar, né, conteúdos de forma gratuita com vocês. Então, sejam sempre gratas, né? Suba um degrau de cada vez, não ultrapasse etapas. A gente precisa, às vezes a gente está passando por um momento difícil, mas a gente precisa passar por aquele momento e a gente só vai dar valor a isso lá na frente.
De falar, então foi para isso que eu passei aquele perrengue, né? Então não pule etapas, vá subindo aí um degrau de cada vez. Eu falo que os momentos difíceis, eles servem para nos fortalecer, Com para nos certeza. mostrar, né, lá na frente, o quanto nós somos guerreiras, o quanto nós somos vencedoras. Por mais que o momento tá difícil, por mais que antes dessa live, eu tava aqui numa outra live, e antes da live que eu tava, eu tenho também minhas dificuldades. Às vezes tem aquele dia que eu tô triste, que eu choro, que a gente não vem compartilhar, porque às vezes, até que nem no final de semana, eu até compartilhei um desabafo, um dia que eu tava um pouco mais tristinha, e aí eu compartilhei, né, com as pessoas que me acompanham, falando que eu também tenho aqueles momentos difíceis, que eu também tenho aqueles dias difíceis, que eu choro, que você não tem vontade de fazer nada, mas aí nesse momento eu me apego com Deus, eu faço uma oração, e aí eu acho que isso independente da religião de cada um se apega com a sua religião, mas eu faço minha oração, eu me apego com Deus, e eu vou fazer algo para me distrair, seja colocando uma música e dançando, seja colocando uma aula no YouTube para dançar, seja fazendo um yoga, um pilates, seja estudando, seja lendo um livro. Então a gente tem que sempre ocupar a nossa cabeça, né? Eu já até me perdi, mas assim, nas dicas, eu fui compartilhando tantas coisas aqui. Não, né? Essa aula inteira, né? Foi uma aula aqui, não foi nem um bate-papo. Mas assim, encante o seu paciente. Ofereça para o seu paciente, para o seu cliente, o tratamento que você gostaria de estar recebendo. Então, que seu paciente não seja um número na sua agenda, exato, que ele seja realmente um ser humano, né? E que você não se preocupe em ter a sua agenda cheia, que você se preocupe em sempre oferecer o seu melhor. Em oferecer cada vez mais a vida das pessoas. Isso. Né? Não importa se é o seu primeiro atendimento ou se é seu último atendimento do dia. É oferecer realmente o melhor para esse paciente. Eu falo, se às vezes eu não estou bem, eu prefiro não ir atender o meu paciente do que eu ir oferecer um atendimento meia boca. Eu falo que eu sempre eu quero oferecer para o meu paciente sempre o melhor, para que naquele atendimento, o atendimento de hoje seja melhor que o de semana passada. E o atendimento de semana que vem seja melhor que o de hoje. Então, eu sempre estou em busca disso, de me atualizar, de levar sempre o melhor para o meu paciente e me tornar realmente uma profissional cada vez melhor. Não melhor que ninguém, mas melhor que eu mesma no ano passado. O que você foi. Também acredito muito nisso. Nós vamos ter que finalizar. Passou muito rápido. Passou mesmo. Eu amei. Eu também. Só tenho que agradecer, né? Uma história linda. Você é toda doce, né? Meiga. Eu falei, eu ficaria aqui te ouvindo por mais umas 2 horas ou o dia todo. Obrigada. E eu espero muito, gente, que vire uma chave aí, né? Que possa servir de inspiração. Acho que a gente tem que agora se unir, tá? Para quem também quiser essas dicas, a gente vai disponibilizar um e-book foram 5 lives, né? Com grandes profissionais aí. A Mônica foi a última, né? Por causa da nossa agenda mesmo, então vamos encerrar com ela. Então, como o cadastro já foi, deixa um direct aqui no Instagram da Leve mesmo, que aí amanhã, né, o nosso time entra em contato com vocês, pega certinho o e-mail e amanhã mesmo a gente já vai disponibilizar, vamos disponibilizar para a Mônica também. Né, isso eu ia falar, passar. Eu já quero esse e-book aí, que eu vi que só passou fera. Dicas mesmo, né? Eu acho que é uma coisa mais leve. Quando eu vi o time de profissionais, eu falei, eu me senti honrada. Teve Ana Cláudia, teve Patrícia Frois, teve Mariana Negrão, eu esqueci de mais alguém. Eu Alexandra. Falei, nossa, outra querida. Eu falei assim, meu Deus, que privilégio, que honra estar aqui. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite. Com certeza, para mim, foi um privilégio estar aqui.
Agradeço a todos vocês que estiveram aqui com a galera, gente. aí, ó. Agradeço a todos vocês. Muito obrigada pelo carinho, pelos coraçõezinhos, pelas mensagens. Você agradeço mesmo. Que você continue assim, irradiando luz até aqui pela tela. A gente obrigada. Toda essa energia positiva, viu, meu amor? Eu gente, um beijo grande. Uma ótima noite para vocês. Moniquinha, muito, muito, muito obrigada. E espero te ver em breve, tá? Sim, se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um super beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Beijo.